Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Emerson Júnior, tanto pro meu canal o Emerson Júnior particular, tanto pro meu outro canal chamado Evangelistão. No vídeo de hoje eu venho trazer informações muito relevantes para que a gente possa entender as manipulações de vários setores aí, como por exemplo Olavo de Carvalho e sua gangue, ou seja, alunos do Olavo de Carvalho, como tem muitos aí na internet, né? A influência dessas pessoas no movimento político chamado direita, e a instrumentalização não somente a instrumentalização, mas são tão mau caráteres malditos que além de instrumentalizar os evangélicos, ainda por cima ficava ofendendo eles como se fossem escravos omissos e imbecis. E ainda hoje é assim, inclusive. Então esses vídeos que eu tô fazendo é uma faxina, na verdade. Imagine que eu tô com um esfregão, uma vassoura, né? E uma pá e uma lata de lixo. E o meu trabalho basicamente consiste em ir nas comunidades evangélicas, por assim dizer, né? Fazendo essa analogia, com essas ferramentas de trabalho e limpar todo o lixo, a sujeira e a maldição que Olavo de Carvalho e seus alunos espalharam e continuam espalhando devido à influência que eles têm ainda hoje em vários evangélicos, que são chamados de burros, imbecis, e protestantes também, que são chamados de otários, imbecis, burros, jegues, incapazes, sem cérebro e etc. Como, por exemplo, o mau caráter do José Eduardo, que fez uma crítica referente ao Iago Martins, né? E chamou o Iago Martins de encantador de serpentes, né? Olha só que interessante. Entre outras patifarias, né, dessas pessoas. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo, pessoal, é não somente alertar, mas demonstrar de maneira prática, porque eu tenho total fé e total confiança que os evangélicos, diferentemente de que esses católicos mau caráteres, por exemplo, alunos de Olavo de Carvalho falam na internet, que chamam eles de totalmente burros, imbecis, eu na verdade tenho a percepção totalmente diferente, sei que os evangélicos na realidade não é isso. Na verdade, os evangélicos, o problema deles é que eles confiaram em quem não poderia jamais confiar, como é esse espírito maligno e satânico do Olavo de Carvalho. E eu sei disso porque eu já entrei nesses meios de aluno de Olavo de Carvalho, etc. Então eu tenho, por assim dizer, autoridade para falar contra esse tipo de coisa, né? Então aqui eu vou demonstrar para vocês, né, pessoal? Inclusive tem o Daniel Lopes aí, um evangélico aí que faz parte desse meio de alunos do Olavo de Carvalho, por incrível que pareça, né? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar referente à direita ocultista ou a tal nova direita, entre aspas, né, que tem alguns ícones filosóficos para que a gente possa permear o nosso pensamento, para que a gente possa entender melhor, como por exemplo René Guénon, que é o ocultista islâmico, Júlio Zévola, que é o ocultista italiano, bastante influente no fascismo italiano, Olavo de Carvalho, o ocultista que teve muito sucesso entre o Brasil e entre os evangélicos, mesmo xingando os evangélicos, daí que é incrível. Steve Bannon, que é o ocultista amigo do Olavo de Carvalho. Steve Bannon, que é tradicionalista católico romano lá dos Estados Unidos, porém, diferentemente do canalha e vagabundo do Olavo de Carvalho, ele não ofende os evangélicos porque ele pretende instrumentalizar os evangélicos. Então, por isso ele não tem essa mesma pegada, né? E também tem o Rasputin da Rússia, Alexander Dugin, que faz parte também de toda essa escola ocultista internacional, por assim dizer, que basicamente sequestrou politicamente e por meio das magias trevosas deles controla toda uma política do mundo inteiro, né? Então vamos analisar aqui a situação, primeiramente referente ao principal professor do Olavo de Carvalho, René Guénon. Tanto é que tem um print aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, né? Para que vocês possam ver o tamanho da inspiração que o Olavo de Carvalho tem nesse cara, né? Aqui tá a escola do Olavo de Carvalho, René Guénon, um cara extremamente assustador, né? Só pela foto a gente vê que é um cara bem bizarro mesmo. Vamos ver. Cadê? Aqui. Se é algo que aprendi com René Guénon de uma vez para sempre o segredo é da essência mesma do poder. Segredo tem a ver com ocultismo, ou seja, você oculta as coisas, né? Isso daí basicamente é diametralmente oposto ao próprio Senhor Jesus Cristo, que ele falou que nada que ele ensinou foi escondido. Ou seja, quem ensina as coisas escondidas assim dessa forma, ainda mais com viés de traição, escancarado que nem o Olavo de Carvalho e seus alunos, na verdade eles atuam de acordo com Satanás, é realmente o exato oposto, né? Então vamos aqui o René Guénon, né? Eu fiz algumas perguntas aqui pro copilote. Deixa eu colocar aqui para vocês, referente ao René Guénon também, o Júlio Zévola e toda a trupe pagã ocultista. Vamos ver aqui, ó. René Guénon nasceu em 1886 na França
Ele era católico romano, ele virou islâmico porque ele tem a filosofia perene. A filosofia perene basicamente significa o quê? Eles têm a visão que todas as religiões antigas, entre aspas, tradicionais, ela tem a mesma raiz. Ou seja, catolicismo romano, hinduísmo, muçulmano, né, islã e shintoísmo, todas essas religiões, elas convergem na mesma tradição perene, na mesma raiz. Então, todas essas tradições, na verdade, são basicamente representações diferentes da mesma coisa. Ou seja, não existe diferença nenhuma entre o catolicismo romano e o Islã, por exemplo. Tanto é que a gente vê o Papa João Paulo II beijando o Alcorão aqui. Faz até algum sentido na realidade, né, pessoal? Não faz e também, tipo, não tem diferença nenhuma dessas religiões antigas, muito antigas. Então essa daí é a tradição enfim, não tô conseguindo nem falar essa palavra aí. Perennialista, né? Tradicionalista, por assim dizer. E Olavo de Carvalho, ele como aluno fiel do René Guénon, porém, como ele é um cara brasileiro e vive aqui no Brasil, e a representante do tradicionalismo no Brasil, por assim dizer, dessa linha, é o catolicismo romano, então basicamente ele era católico romano não por causa do catolicismo romano em si, o exclusivismo do catolicismo romano, aparentemente, mas sim por causa dessa raiz tradicional do catolicismo romano com todas as outras religiões ao redor do mundo, assim antigas, entendeu? Então, aqui o tal do René Guénon, que é um cara extremamente assustador, bem bizarro mesmo, maluco, você vê que o cara parece estar possuído pelo satanás mesmo. Olha a cara desse maluco, que é o ocultista islâmico que o Olavo de Carvalho tanto amava, né? Que foi aluno, fiel, inclusive. Então tem algumas visões a respeito do pensamento dele, né? Acreditava que a modernidade representava uma decadência espiritual, marcada pelo materialismo e pela perda de valores tradicionais. Defendia a ideia de uma tradição primordial, né? Ou seja, aquilo que eu expliquei anteriormente, que todas as religiões têm a mesma raiz, por assim dizer, as religiões antigas, né? E o René Guénon, mestre do Olavo de Carvalho, que por sua vez o Olavo de Carvalho é mestre do Padre Paulo Ricardo, José Eduardo por tabela também, foi influenciado por correntes como o sufismo islâmico, o hinduísmo, a Advaita Vedanta, o platonismo e o esoterismo ocidental. O esoterismo que é o ocultismo, né? Criticava fortemente o espiritismo moderno, a maçonaria, desviada dos seus princípios originais, ou seja, criticava a maçonaria desviada dos princípios, não a maçonaria em si, mas sim a maçonaria que está desviada da raiz, né, por assim dizer. E o ocultismo popular. Obras principais: Introdução do Estudo de Doutrinas Hindus, A Crise do Mundo Moderno, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, Símbolos da Ciência Sagrada. Legado: Guénon é visto como um dos maiores críticos da modernidade, inspirou pensadores como Júlio Zévola e diversos autores ligados ao tradicionalismo. Sua obra continua influente em áreas como filosofia, estudos religiosos, esoterismo e crítica cultural. No Egito viveu como um muçulmano praticante. Então, aquela mesma estratégia que eu falei. Tipo assim, esses caras dessa escola tradicionalista, eles vão ser da religião oficial daquele local, entendeu? Por assim dizer. Por mais que a gente saiba que a religião, entre aspas, tradicional do Egito não é o Islã, mas sim a religião egípcia, né? Que basicamente, eu não sei se ainda tem culto da religião egípcia, mas na verdade esse cara aqui, ele não deveria ir para o Islã, ele deveria ir lá para a religião egípcia, na realidade, certo? Mas aí vocês têm que entender que isso tudo aqui está dentro de um aspecto mais amplo, que é a instrumentalização política. Então é claro que eles têm que se infiltrar naquela religião que eles observam que tem mais capacidade de ser instrumentalizada para os objetivos dele. Então Olavo de Carvalho é o catolicismo brasileiro, René Guénon era o islamismo lá do Egito, entendeu? Basicamente. O truque desses caras. Então, continuando aqui, depois de René Guénon, o ocultista islâmico, tradicionalista, né? Toda aquela filosofia que eu falei pra vocês, que todas as religiões têm a mesma raiz, de acordo com eles. Tem o Júlio Zévola. Júlio Zévola, que é o ocultista, literalmente, né? O neopagão aqui, ó, a religião neopaganismo ítalo-romano, que influenciou o fascismo italiano, né? Diretamente. Tem que estudar mais a respeito desse cara aí. Influenciou não somente o fascismo italiano, mas também, por assim dizer, a estética também, né? Porque aquela estética fascista é uma estética meio que hipnótica também, que agariou vários seguidores, etc., meramente pela estética. Tipo assim, nós temos que entender que os ocultistas, como é o caso de Olavo de Carvalho, a escola católica tradicionalista dele, etc., esses caras se utilizam muito de estética. Para eles, a estética é tudo. Tanto é que você vê na boca desses caras, direto, aquela situação superficial, né? Enfadonha,
de ficar tentando ressaltar meramente aspectos externos, como por exemplo estética de igreja. Ah, mas tá vendo aqui, ó, a catedral é bonita. Tipo assim, é superficial e fútil. Eles não se importam para a essência das coisas. Eles nem sequer se importam em Bíblia, etc. Eles querem saber mesmo meramente da estética das coisas, porque a estética das coisas, se uma coisa é bonita ou não, tem por si só um efeito, por assim dizer, hipnótico na maioria das pessoas, né? Que a maioria das pessoas é levada meramente pelo aquilo que elas vê, não por aquilo que é. Então essas pessoas são facilmente hipnotizadas e instrumentalizadas no projeto político, que quer que seja, como foi o caso do fascismo e o seu auxiliar, que é o NAZI lá da Alemanha também, né? Inclusive o Júlio Zévola aparentemente foi bem influente também no NAZI da Alemanha. Então vamos ver aqui. Eu perguntei também referente ao tal do Júlio Zévola, né? Eu acho que eu perguntei antes, Quem foi Júlio Zévola? Júlio Zévola nasceu na Itália em 1898, certo? Ele era um neopagão, entendeu? Tipo assim, até abandonou o catolicismo, né? Quis nem saber. Pensamento e influência do Júlio Evola. Evola desenvolveu uma filosofia marcada pelo tradicionalismo, espiritualismo e crítica à modernidade. Inspirou-se em fontes como o hermetismo, o budismo, hinduísmo e filosofias orientais, buscando uma visão transcendente da existência. Ele defendia uma ordem aristocrática e hierárquica, rejeitando o igualitarismo, o liberalismo e o materialismo moderno. Então, essa ordem aristocrática e hierárquica é muito importante no pensamento de Olavo de Carvalho, tanto é que isso daí se manifestou por meio da criação dele da elite intelectual olavista, elite intelectual do Olavo de Carvalho, que nada mais é que os alunos do Olavo de Carvalho. E dentro dessa elite intelectual olavista, tem umas pessoas com espírito de vira-lata, que são os evangélicos olavistas, que de todos são os piores, porque a elite intelectual olavista e os evangélicos dentro dessa elite, e protestantes também, né, que se dizem protestantes, dentro dessa elite olavista cultural, eles trabalham para implodir de dentro para fora comunidades evangélicas e protestantes, como é o caso de Daniel Lopes, que estava ofertando na livraria dele um livro de revisionismo sobre a Inquisição, a satânica Inquisição Católica Romana, que tantos católicos defendem, inclusive um aqui falou pra mim, que frequentava meu canal, que o catolicismo romano tem mais que perseguir todo mundo que não é católico romano mesmo. E o outro imbecil que eu bloqueei, graças a Deus, falou que tem que queimar bíblias evangélicas também. E o próprio padre Leonardo Wagner, se não me engano o nome dele é esse, tem um vídeo dele falando que tem que tacar fogo em bíblia protestante também, né? Que ele aprendeu do próprio Papa São Pio X, né? Então, pra vocês tirar que o Olavo de Carvalho é extremamente influenciado também para esse neopagão Júlio Zévola, influente no fascismo italiano e também coisas como a hipnose por meio da estética, que esses católicos romanos tantos gostam disso, né? De ficar hipnotizando os outros meramente pela aparência, em vez da essência das coisas em si mesmo, né? Coisa de gente superficial e fútil, evidentemente. Então, aqui mais coisas. Évola foi um ideólogo do neofascismo italiano e influenciou diversos grupos da extrema-direita europeia. Durante a Segunda Guerra Mundial, colaborou com o regime de Mussolini e manteve relações com o NAZI, embora não fosse membro do partido. Após a guerra, continuou escrevendo e influenciando círculos nacionalistas, esotéricos. Aí você vê o ocultista do Carvalho, né, o Olavo de Carvalho, o círculo dele foi bastante influenciado por essa ideia essencial da aristocracia, né, da tal da ordem aristocrática e hierárquica. Que os alunos do Olavo de Carvalho funcionam com base nisso, né? Tipo assim, é uma espécie de aristocracia em cima de todo o Estado brasileiro. Em cima, especialmente, dos evangélicos que eles tanto odeiam e xingam, inclusive, né? Por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Pra limpar da mente, da alma das pessoas, todo esse lixo da gangue olavista. Tirar de uma vez por todas, para vocês ter parâmetros de quando você for apoiar determinada pessoa politicamente, que é impossível se desvincular disso, infelizmente, né? Da política, porque a política faz parte do mundo. Mas pelo menos tem um parâmetro se você vê que o cara é aluno de Olavo de Carvalho, ou tem alguma ligação com o Olavo de Carvalho, tem ligações, por exemplo, com escolas tradicionalistas, René Guénon, Júlio Evola e todos esses ocultistas que eu estou citando aqui, Stephen Bannon também, etc., vocês basicamente têm ferramentas necessárias, não somente para vocês se desvincularem desses mau caráteres ocultistas demoníacos, mas também alertar as outras pessoas, que é o mais importante de tudo e é o ponto principal desses vídeos, dos quais eu estou fazendo aqui. Que eu sou meramente um cara, porém, um cara assim que tem tendência de curiosidade de pesquisar as coisas, etc, né? Porém, eu não vou deixar o tiozinho
porteiro, a tiazinha que é faxineira, ser humilhada por um vagabundo maldito que nem o Olavo de Carvalho, que xingava ele 24 horas. Eu jamais vou permitir uma coisa dessa, entendeu? Então por isso que eu faço esse tipo de vídeo aqui. Então agora continuando, o desgraçado Olavo de Carvalho, né? Vamos ver aqui a influência desse satânico aí, né? Tá aqui o Olavo de Carvalho, nasceu em 1947 e tal, católico romano, evidentemente, né? Vamos ver aqui. Eu pesquisei também a respeito dele, né, pessoal, para trazer algumas informações muito importantes e relevantes. Eu tô fazendo dentro do ponto de vista assim de ordem de nascimento, entendeu? Então, Olavo de Carvalho, dentre esses ocultistas aí, ele tá no nível 3, né? Aí tá aqui, né? Eu pesquisei no Copilot. Eu perguntei o que Olavo de Carvalho de alguma forma também pertence a essa escola de pensamento, entre aspas, junto com esses autores. Aí o Copilot, boa pergunta. Vamos situar Olavo de Carvalho em relação a pensadores como René Guénon, Júlio Zévola e Alexandre Dugin. Eu também perguntei o Alexandre Dugin anteriormente, né? Olavo de Carvalho, filósofo e escritor brasileiro, 47 a 2022, perdão. Ficou conhecido por atuação como polemista, professor de filosofia e crítico da modernidade. Teve grande influência no debate político e cultural brasileiro, especialmente entre setores conservadores. Ou seja, da mesma forma que os outros tradicionalistas, ocultistas, se infiltraram nos seus respectivos países na mais alto nível de controle político, por meio das filosofias ocultistas deles, né, como Júlio Évola, René Guénon. René Guénon eu não sei, né, mas Júlio Zévola evidentemente teve grande sucesso. Alexander Dugin também tem bastante sucesso. O Steven Bannon eu não sei necessariamente. Tem que pesquisar mais, né? Então o Olavo de Carvalho é o mesmo tipo de estrutura, né? Aí tá aqui, ó, relação com a escola tradicionalista. O Olavo de Carvalho foi profundamente influenciado por René Guénon. Quem tá falando aqui é o copiloto, não sou eu. E pelo tradicionalismo. Basta lembrar que o René Guénon é o cultista islâmico e o tradicionalismo, ou perienialismo, eu acho que é assim que se fala, perdão se eu estiver equivocado, eles defendem que todas as religiões pertencem à mesma raiz, né? Tipo assim, não importa se você for católico, islâmico, se você for hindu, se você for shintoísta, ou seja lá o que você seja, vocês todos pertencem à mesma raiz, entendeu? Então, aí que nem eu falei pra vocês anteriormente, não é surpresa nenhuma o Papa João Paulo II beijando o Alcorão, porque eles, de certa forma, de maneira literal, de acordo com os tradicionalistas, todo mundo faz parte da mesma religião, na realidade. Só muda a aparência, entendeu? Olavo de Carvalho traduziu e comentou obras de Guénon, claro, né? Considerava Guénon um dos maiores críticos da modernidade. Também dialogou com Júlio Zévola, embora fosse mais crítico em relação ao uso da política que Zévola fazia do tradicionalismo. Diferente do Dugin, Olavo não desenvolveu uma geopolítica própria, mas compartilhou a crítica ao globalismo liberal e ao materialismo moderno. Diferenças importantes. Guénon e Zévola buscavam uma filosofia universal de tradição com forte base esotérica. Dugin aplicava o tradicionalismo à visão geopolítica da Rússia contra o Ocidente. Ainda aplica, né? Olavo adaptou o tradicionalismo ao contexto brasileiro, misturando crítica cultural, filosofia e política prática. Ele se tornou mais conhecido como formador de opinião política, de como filósofo esotérico. Sim, Olavo de Carvalho era o guru home office do Bolsonaro. Ainda por cima, diferentemente dos outros caras, ele nem sequer teve a capacidade de ir pro Brasil, já que ele queria ser guru, né? Ser guru presencialmente, entendeu? Aí depois ainda ficava sabotando o governo do Bolsonaro ainda por cima. Teve essa ainda, né? Então aqui nessa foto a gente vê o Shuon, se eu não me engano, outro ocultista islâmico, com o René Guénon, né? Espíritos do qual o Olavo de Carvalho tinha plena comunhão. Continuando aqui, né? Então vocês observam que o Olavo de Carvalho usava essas coisas, as críticas, tudo o que está acontecendo, tipo assim, progressismo, materialismo, liberalismo, blá blá blá, etc., meramente como ferramentas do qual ele instrumentalizava para inocular as filosofias dele, entendeu? Tipo assim, instrumentalizar em prol dos projetos políticos dele, que nem o Nando Moura falou no vídeo anterior que eu falei, que o Olavo de Carvalho nada mais era do que um vigarista para instrumentalizar as pessoas para o projeto de poder pessoal. Mas vai saber se esse projeto de poder é mais amplo do que, por exemplo, dentro da perspectiva do projeto de poder do ocultismo internacional, melhor dizendo. Ou novo ocultismo internacional, né? Em resumo, continuando. Sim, Olavo de Carvalho pertence de alguma forma a essa escola de pensamento tradicionalista, especialmente pela influência direta de René Guénon. No entanto, sua aplicação foi mais voltada ao debate político e cultural brasileiro, enquanto Guénon, Zévola e Dugin se concentram em dimensões espirituais e geopolíticas. Interessante, né, pessoal? Vou pegar mais parte aqui para vocês, enquanto isso vocês vão vendo aí o que ele falou, né?
Eu peguei aqui uma coisa, antes de dar prosseguimento, né, situação, vamos analisar todos os ocultistas aí, agora Stephen Bannon, né? Deixa eu pegar aqui Stephen Bannon. Eu peguei da seguinte forma aqui, na informação, né? Stephen Bannon se adequa a essa escola, até escrevi errado, Bannon, com 2N no final, né? Stephen Bannon tem algumas conexões diretas com a chamada escola tradicionalista, ligada a René Guénon, Júlio Evola e Alexandre Dugin, mas não pode ser considerado pensador tradicionalista ao mesmo sentido que eles. Quem é Stephen Bannon? Estrategista político norte-americano, ex-assessor de Donald Trump, conhecido por sua atuação na alt-right e promover ideias nacionalistas e populistas. Fundador da plataforma Breitbart News, que se tornou um polo de mídia conservadora. Relação com o tradicionalismo. Bannon leu e citou Júlio Evola em algumas palestras, especialmente no contexto de crítica à modernidade e ao globalismo. Ele se interessou por ideias tradicionalistas como a oposição entre tradição versus modernidade, mas sempre aplicando isso em um discurso político e populista, não filosófico ou esotérico. Ou seja, um instrumentador, um cara que instrumentalizava a política. Né? Diferente de Guénon ou Evola, Bannon não se dedicou ao estudo espiritual ou metafísico. Sua ênfase é a estratégia política e cultural. Nós temos também, eu tenho que fazer abre aspas aqui, uma informação. Eu estou pegando aqui informações referentes ao Copilot, que é o chat do Windows, mas de toda forma, é melhor e mais acertado do que tudo isso que eu estou pegando de uma inteligência artificial, a gente tentar estudar diretamente esses autores por meio dos livros que eles fizeram, palestras e qualquer tipo de documento que a gente consiga ter acesso para que dessa maneira a gente possa desenvolver um pensamento mais ajustado referente a qual é o pensamento dessas pessoas, entendeu? Porque se eu estou me pautando aqui algumas informações na inteligência artificial, mas temos que ter em mente que o mais importante de tudo é o próprio desenvolvimento intelectual humano por meio do humano interagindo com as informações, entendeu? É claro que vai ter informações que a inteligência artificial não vai conseguir detectar, que somente nós, no exercício do estudo aprofundado, teremos acesso, entendeu? Agora, continuando aqui, nesse resumo da inteligência artificial. Comparação, Guénon, foco espiritual e metafísico. Evola, foco aristocrático e político, mas ainda com base esotérica. Dugin, foco geopolítico, usando o tradicionalismo para justificar a Rússia contra o Ocidente. Olavo de Carvalho, foco cultural e filosófico no Brasil, inspirado em Guénon. Stephen Bannon, foco político populista, usando fragmentos do tradicionalismo como retórica contra o liberalismo global, né? Resumo, Stephen Bannon não é tradicionalista puro, entre aspas, como Guénon ou Evola, mas se apropriou de algumas ideias dessa escola para fortalecer seu discurso político. Ele está mais próximo de estrategista populista que os elementos tradicionalistas, do que um filósofo ou esoterista. Enfim, mas de toda forma ele se utiliza de informações ocultistas, né? Então aqui eu vou pegar mais informações aqui para vocês ficarem observando, né? Do Olavo de Carvalho. Agora o próximo e último, né, o ocultista é o Alexander Dugin, que é o Rasputin da Rússia, né? Esse cara aí, inclusive, tipo assim, evidentemente que os núcleos de estudo, intelectualidade, etc., que vão ser formados a partir de Alexander Dugin, é claro que vai ter aspectos ou fragmentos, por menor que seja, ocultista. É claro que essas pessoas vão, sei lá, ter culto ao paganismo ou qualquer coisa nesse sentido. Porque a raiz de todos esses pensadores é uma raiz ocultista em si mesmo, entendeu? Então, não tem como você desvincular o Olavo de Carvalho com o ocultismo do René Guénon ou do Júlio Evola, entendeu? E por aí vai, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui a informação do Alexander Dugin para demonstrar aqui para vocês também, né? Quem é Alexander Dugin? É um filósofo e ideólogo russo de extrema-direita, conhecido por suas ligações geopolíticas e por considerado um dos pensadores mais influentes ligados ao Kremlin, lá da Rússia, né? Pensamento e ideologia. Dugin é criador da quarta teoria política, que busca superar liberalismo, comunismo e fascismo, propondo uma nova ideologia baseada em identidade, tradição e espiritualidade. Então você vê que esses caras instrumentalizam a religiosidade, né? O Alexander Dugin, como um bom tradicionalista, né? Ele vai ter que obrigatoriamente aderir à religião daquele determinado território. E a religião da Rússia, mais tradicional, por assim dizer, é a religião ortodoxa, né? Entendeu? É a ortodoxia russa. Então, Dugin ele vai ser ortodoxo, da mesma forma que o René Guénon foi islâmico no Egito e o Olavo de Carvalho foi católico aqui no Brasil, né? O único que teve uma diferença de todos esses que estamos pesquisando aqui, é uma diferença mais assim ímpar, foi o Júlio Evola, que é um neopagão mesmo, italiano, né?
Tipo assim, o cara quis nem saber, já falou que era mesmo, tanto faz. Mas os outros, você observa que eles sempre se colocam dentro de uma determinada religião, assim, né? Se diz frequentador, né, de uma determinada religião, porque tudo é a mesma coisa, né? Todas as religiões antigas é a mesma raiz, então não interessa. Aí você pode escolher aquela que te dá mais, assim, mais lucros políticos, entendeu? É o principal, continuando aqui com o Dugin, é o principal formulador do conceito do neo-eurasianismo, defendendo que a Rússia deve liderar um bloco continental euroasiático contra o poder marítimo e liberal do Ocidente. Suas ideias misturam geopolítica, filosofia tradicionalista, misticismo e nacionalidade radical. Não, nacionalismo radical, né? Relações com política e influência, muitas vezes chamado de guru de Putin ou Rasputin moderno, embora sua influência direta sobre o presidente russo seja debatida. Apesar de o Alexandre Dugin, comentário meu agora, Alexandre Dugin ser considerado Rasputin da Rússia ou o guru do Putin, você vê que essa informação não detém necessariamente de, tipo assim, uma comprovação prática, mas aqui no Brasil, o Olavo de Carvalho literalmente foi o principal influenciador do Bolsonaro, por mais que o Bolsonaro, como um tiozão como ele era, não tinha capacidade de entender as coisas, né? Muita gente culpa o Bolsonaro, né, de diversas coisas, mas as pessoas têm que entender o seguinte, o Bolsonaro é meramente um tiozão, coitado, meramente um tiozão, então é claro, da mesma forma que os evangélicos, até evangélico, por mais que era totalmente humilhado pelo Olavo de Carvalho, eram e continuam sendo instrumentalizados por Olavo de Carvalho e o espírito Olavo de Carvalho, basta ver Daniel Lopes, com o livro de Inquisição na livraria dele, revisionismo da Inquisição da livraria dele, e olha que o Daniel Lopes dá pitaco referente ao Charlie Kirk, que é a mulher dele, nos Estados Unidos, e ele não sabe o que está acontecendo na própria livraria dele, ele não sabe que está sendo instrumentalizado pelo Olavo de Carvalho, ou cultista. Não é um cara tão inteligente esse Daniel Lopes? Mas enfim. Então aí eu tô, tipo assim, mas a Gama pode falar, você tá defendendo o Bolsonaro. Não, mas é só vocês verem na realidade prática. O Bolsonaro, coitado, é um tiozão que já foi triturado pelo sistema, entendeu? Não vai ser triturado pelo Olavo de Carvalho, os ocultistas dele. Vocês têm que entender que essa escola ocultista aí, os caras querendo ou não, os caras têm mérito porque eles praticam falsidades a milhão, né? Então eles conseguem enganar os outros mesmo. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos, pra ninguém nunca mais cair na laia do Olavo de Carvalho, os alunos dele, entendeu? Na gangue ocultista, literalmente, influenciado pelo ocultismo. Então, aqui continuando, a leitura, né? O Dugin defende a expansão da Rússia e foi um dos principais ideólogos que justificaram a invasão da Ucrânia. Já lecionou na Universidade Estatal de Moscou e atualmente dirige o movimento eurasiano. Principais obras, Fundamentos da Geopolítica, 1997, Quarta Teoria Política, 2009. Eu não li nenhum desses livros aqui que eu falei pra vocês, eu tenho que ler. É muito livro, muita coisa, muita informação, entendeu, pessoal? Mas, de qualquer forma, o mais importante aqui, estou realizando, que é basicamente alertar, por menor que seja essa iniciativa minha, né? Se os alunos do Olavo de Carvalho, evangélicos e protestantes, que têm um grande poder de influência e têm uma intelectualidade divina que consegue, inclusive, prever o que Charlie Kirk e a mulher dele fez nos Estados Unidos, me ajudassem, então isso daí seria muito bom, né? Pra desmascarar de uma vez por todas o Olavo de Carvalho e a trupe dele. Mas como eu sei que basicamente não existe o menor interesse nisso, aparentemente, né? Do Daniel Lopes, por exemplo, e de outros alunos do Olavo de Carvalho, inclusive político, que tem poder de dinheiro financeiro para ajudar, mas eles provavelmente preferem deixar os evangélicos serem humilhados do que ajudar, né? Então aí mesmo assim vocês têm que levar em consideração a minha falta de, não somente falta de recursos, mas como pessoal também, mas de qualquer forma, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Esse daí é o meu maior motivador para desmascarar esse tipo de vagabundo. Então continua, que é o Olavo de Carvalho, né, que eu tô falando. Não tô falando a respeito do Daniel Lopes e dos outros evangélicos, pobre coitado. Eu espero que eles saiam desse espírito de viralatismo, do olavismo, de uma vez por todas. Eles verdadeiramente querem ajudar aqueles que estão sofrendo diante dessas ofensas injustas e satânicas de Olavo de Carvalho e os membros dele. Aí continuando, Brasil Paralelo e etc, né. Atualidade, em dezembro de 2025, o Reino Unido impôs sanções contra Dugin, né. Mais pra frente, suas ideias são altamente controversas, frequentemente associado ao extremismo e autoritarismo. É visto por críticos como um ideólogo que legitima guerras e políticas expansionistas, mas por seguidores como um pensador que resgata valores tradicionais contra a decadência ocidental. Quais são esses valores tradicionais? Esses valores tradicionais, que nem eu tô demonstrando para vocês aqui de maneira prática e com imagens, com print e com tudo mais, esses valores tradicionais nada mais são do que todas essas antigas religiões, por assim dizer, fazem parte de uma mesma religião, entendeu? Só mudando a aparência de território para território.
Beleza. Então, depois disso aí, né, pessoal? Depois de toda essa observação aqui dos principais filósofos ocultistas que sequestraram as pautas, né? E etc. Agora eu quero demonstrar aqui para vocês também. Eu fiz algumas pesquisas aqui no Copilot referente a, por exemplo, qual é a opinião do Olavo de Carvalho referente aos evangélicos, né? Um exemplo clássico a respeito disso. E é interessante que até o Copilot sabe disso, né? Por mais que o Copilot, é claro que tá, tipo assim, limitado, evidentemente, né? É óbvio que vai ser limitado. É mais interessante você pesquisar profundamente esses assuntos do que necessariamente você pesquisar resumidamente na inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai ter poucos caracteres, né? Ela não vai te dar um relatório tão preciso como seria se você pesquisasse o negócio. Então, mas mesmo assim, vamos ver aqui, ó. Qual era o pensamento de Olavo de Carvalho sobre os evangélicos? Muito importante isso. Olavo de Carvalho tinha uma visão crítica e muitas vezes dura sobre os evangélicos e o protestantismo em geral. Ele os via como parte de uma ruptura com a tradição cristã. Tradição cristã não. Tradição perennialista, que fala que todas as religiões fazem parte da mesma religião. Entendeu? E frequentemente os acusava de superficialidade teológica e de ser instrumentos de influência cultural moderna. Principais pontos de visão de Olavo. Não era evangélico. Olavo se declarava ligado ao catolicismo e ao tradicionalismo e dizia que não reconhecia a autoridade teológica dos evangélicos. Ou seja, Olavo de Carvalho nem sequer reconhece os evangélicos como uma religião. Aí você pensa assim, mas tipo assim, como é possível um cara que nem sequer reconhecia que os evangélicos têm alguma existência, mas mesmo assim Daniel Lopes, o gênio, que sabe que o Charlie Kirk e a família dele tá fazendo lá nos Estados Unidos, mesmo assim, ele é um dos principais alunos do Olavo de Carvalho e frequentador dessa ala olavista. Como assim? E como assim também vários deputados e etc. fazem parte também desse grupo de alunos do Olavo de Carvalho? Você pode falar pra mim. Aí eu falo assim pra vocês, ou eles são completamente burros, ou eles são mau caráter propositais que querem destruir as comunidades evangélicas. É uma dessas opções. Eu espero que seja a primeira, que eles são tolos, né? Eu espero com todo meu coração que seja essa primeira. Principalmente o Daniel Lopes, que é um cara que sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, em tempo real. Sabe o que passa na mente das pessoas. E os planos mais estratégicos de todos, né? Espero que seja meramente tipo assim, uma falha no engano, né? Continuando, críticas à reforma protestante de Olavo de Carvalho. Ele afirmava que Lutero e Calvino foram responsáveis por abrir caminho para ideologias modernas como o marxismo e o egalitarismo, vendo-os como revolucionários anteriores a Marx. Essa ideia aqui é muito propagada em todos os meios católicos ligados ao Olavo de Carvalho e o catolicismo romano de maneira geral. Várias pessoas falam isso, Marcelo Andrade, aquele maluco lá do Escola da História do Catolicismo, esqueci o nome desse cara aí. Tem um cara lá com um copo de Red Pill lá, que esqueci mais. Como é que é? Sei lá, esqueci, Alexandre alguma coisa. Enfim, tem vários deles que falam exatamente isso, né? Acusações fortes. Em seus escritos e palestras, Olavo chegou a dizer que Lutero teria sido predecessor de Hitler. Calvino teria inventado o Estado totalitário. O protestantismo teria sido fundado por Lúcifer. Quase todos os pastores protestantes são maçons. Os evangélicos seriam presunçosos e mereciam ser xingados de tudo que é nome. Daqui é muito importante. Vou até copiar e colar aqui no bloco de notas em letra grande para que vocês possam ver. Os evangélicos seriam presunçosos e mereciam ser xingados de tudo que é nome. Então, você observa que essa pessoa que tem essa fala aqui tem uns capachos que protege eles e divulga obras deles e divulga o pensamento deles no meio evangélico. Qual é a desses caras? Eu me pergunto. E pergunto pra vocês, qual é desses caras? Tipo Daniel Lopes. Qual é a dele? Qual é a sua, Daniel Lopes? Por que você é um pastor de uma igreja evangélica então? Se você tá aliado com esse tipo de gente. Você anuncia esse tipo de livro aqui. Então vamos continuar, né? Conflitos políticos. Sua influência sobre Jair Bolsonaro chegou a irritar setores da bancada evangélica no Congresso, que viu Olavo como alguém que não respeitava sua tradição religiosa. Não respeita xingar de tudo quanto é nome, pra mim. Parece de fato não respeitar, né? Contexto: Olavo se inspirava em René Guénon. René Guénon, né, pessoal? Que nem eu tô demonstrando praticamente aqui pra vocês. Cadê o Renézinho? René Guénon, né? E no tradicionalismo, que valorizam religiões como raízes simbólicas e sacramentais profundas, como o catolicismo e o islamismo. Isso explica muita coisa, né? Tá todo mundo alinhado, perfeitamente alinhado, né?
perfeitamente. Mais perfeito do que isso é impossível. Sua crítica não era apenas teológica, mas também cultural. Ele acreditava que os evangélicos reforçavam o espírito moderno e igualitário que ele combatia. Pontos de atenção. As críticas de Olavo eram extremamente polêmicas e ofensivas, e muitos evangélicos reagiram publicamente contra suas declarações. Apesar disso, alguns setores evangélicos ainda se aproximam dele por causa de sua influência política e cultural no Brasil. Isso daqui, ó, é evangélico e protestante que se aproxima de Olavo de Carvalho e dos alunos do Olavo de Carvalho, ou vota no Olavo, quem o Olavo de Carvalho diz para votar, os alunos de Olavo de Carvalho diz influência para votar. Esses caras estão trabalhando. É a mesma coisa de chamar as pessoas mais simples, evangélicas, de otárias, de burras na cara delas. Você votar nessas pessoas, você dá dinheiro para Brasil Paralelo, etc., você tá chamando essas pessoas de otárias, de burras. Você tá ofendendo elas. Porque o Olavo de Carvalho defendia tudo isso aqui. Entendeu? Em resumo, Olavo viu os evangélicos como expressão da modernidade ocidental que rompeu com a tradição de cristã, entre aspas, aquela tradição lá, né? Acusando-os de superficialidade espiritual e de serem parte de uma degeneração cultural. Suas críticas eram duras, muitas vezes ofensivas, e geraram atritos com a comunidade evangélica brasileira, sabe por quê, né? Quer que eu faça uma comparação? Enfim. Então essas são as ideias aí do espírito maligno do Olavo de Carvalho, né? Eu também pergunto referente ao Stephen Bannon, porque diferente do Olavo de Carvalho, né, o amigo dele, católico também, Stephen Bannon, ele mora num contexto diferente do contexto brasileiro, que é esse outro aqui, ó. Esse cara aqui, católico, tradicionalista católico, ocultista, né, aparentemente, ele mora nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a maioria é evangélica, necessariamente. Diferentemente aqui do Brasil, que tem muitos católicos, né, maioria é católica. Então aqui no Brasil, Olavo de Carvalho se dava o luxo de xingar os evangélicos. Mas o Steve Bannon não pode fazer isso. Se ele quiser instrumentalizar politicamente, que nem o Olavo de Carvalho fez no Brasil, ele não pode fazer isso, entendeu? De xingar os evangélicos. Então aí nós temos que ver quais são os pensamentos dele a respeito dos evangélicos, né? Então evidentemente, já levando em consideração isso tudo, antes mesmo de ler, antes mesmo de eu ter lido o resumo da IA, eu sabia que o Steve Bannon ia minimizar, né? Tipo assim, não ia bater de frente tanto assim, xingar. Porque eles têm que conquistar a maioria primeiro para depois xingar. Do jeito que é mau caráter, é assim que funciona, entendeu? Aqui, ó, o que Steve Bannon pensa a respeito dos evangélicos. Steve Bannon tem uma visão positiva e estratégica, a palavra-chave aqui, ó, estratégica, instrumentalização, sobre os evangélicos, especialmente nos Estados Unidos, onde eles representam uma força política e cultural significativa. Entendeu o ponto principal desses ocultistas aqui? O objetivo deles? O objetivo dos ocultistas é instrumentalizar a região de acordo com a religião das pessoas, entendeu? Menos o Júlio Zévola, que quis nem saber, né? É engraçado que o Júlio Zévola morava na sede do catolicismo romano, e mesmo assim não quis saber, né? Que é a Itália, né? Mesmo assim, deu a mínima, né? Engraçado isso. Principais pontos de visão de Bannon. Base política essencial. Bannon considera os evangélicos um dos pilares da coalizão conservadora norte-americana. Ele os vê como fundamentais para sustentar movimentos populistas e nacionalistas. Se tiver alguém americano aí, ou alguém que tiver contato com os americanos evangélicos, manda esse vídeo para ele e resuma a situação, para colocar o dedo na cara desse Stephen Bannon, referente às relações dele do Olavo de Carvalho, referente às informações do Olavo de Carvalho contra os evangélicos, e também alertar todos os evangélicos das ligações desse Stephen Bannon com o Olavo de Carvalho e entre outros malditos que odiavam com todas as forças dos evangélicos, para romper definitivamente essa influência maligna e satânica dentro do movimento evangélico, porque por mais que Stephen Bannon não tenha a mesma influência maldita que o Olavo de Carvalho tem aqui, mesmo assim ele precisa ser totalmente excluído, entendeu? E todas as iniciativas ao redor dele também, necessariamente. Continuando, valores tradicionais. Ele valorizava o papel dos evangélicos na defesa de família, moralidade e fé. Olha só que interessante. Isso daqui é muito interessante, é importante pausar um pouco. Diferentemente do melhor amigo do Stephen Bannon, um dos melhores amigos de Stephen Bannon, Olavo de Carvalho, que falava que os evangélicos é degeneração moderna, vagabundo maldito do Olavo de Carvalho, o Stephen Bannon falava exatamente o oposto, falava que os evangélicos têm papel em defesa de valores eternos, como família, moralidade e fé. Então você vai confiar em quem? Stephen Bannon ou Olavo de Carvalho? Eu falo, em nenhum dos dois você deve confiar, porque os dois fazem parte da mesma raiz do mal, que é o ocultismo. Então eles vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir para instrumentalizar politicamente as pessoas. Então o Stephen Bannon está falando isso meramente para instrumentalizar os evangélicos nos Estados Unidos. Entendeu? Coisa que o vagabundo Olavo de Carvalho, graças a Deus, falou a verdade, né? Para quem soubesse do espírito maligno dele, né?
Mobilização cultural. Bannon entende que os evangélicos têm enorme capacidade de mobilização social e política, especialmente em pautas como a destruição de fetos, casamento e educação. Então, tipo assim, pessoal, que nem eu tô falando pra vocês, né? Deixa eu pegar aqui novamente pra gente comparar os melhores amigos aqui. O Olavo de Carvalho, né, falava, o que ele falava a respeito dos evangélicos, né? Ele falava exatamente o contrário, né? Ele falava que os evangélicos era resultado de degeneração cultural. Se os evangélicos é resultado de degeneração cultural, que nem aquele desgraçado maldito falava, então não faz o menor sentido um dos melhores amigos dele, ligação política dele, falar exatamente o contrário, certo? Aqui, ó. O idiota falava o quê? Lauro de Carvalho viu o evangélico como expressão da modernidade ocidental, que rompeu com a tradição cristã, acusando de superficialidade espiritual e de serem parte de uma degeneração cultural, né? Ok, evangélico é parte de uma degeneração cultural, que nem aquele maldito falou. Agora vamos ver o Steve Bannon. O Steve Bannon falou o quê dos evangélicos? Que nem eu acabei de demonstrar pra vocês de maneira prática, né? Você vê como são esses caras, né? Esses caras são muito astutos. Muitos astutos. Aqui, ó, que ele falava. Ele valorizava os papéis dos evangélicos na defesa de família, moralidade e fé. Alguém tem que ter a moral, chegar nesse Steven Bannon, apontar o dedo na cara desse maldito e falar que o amigo dele chama os evangélicos de degenerados culturais. E ao mesmo tempo ele tá falando que os evangélicos defendem os valores transcendentais de Deus. Alguém tem que ter a moral de chegar e expor esse cara da mesma forma que eu tô fazendo aqui, entendeu? No Brasil. Tá vendo como são ardilosos? Aliança estratégica. Diferença de pensadores como Olavo de Carvalho e Alexandre Dugin, que viu os evangélicos como problemáticos ou instrumentos do Ocidente. Como é que os evangélicos é instrumento do Ocidente se os evangélicos defendem família, moralidade e fé? Como é que pode uma coisa dessa? Porque eles colocam o Ocidente, eles... Provavelmente esse pessoal tem ligações políticas estranhas, não tem como eu afirmar nada aqui, né? Mas enfim, vamos continuando. Os evangélicos como problemáticos ou instrumentos do Ocidente, Bannon os considera aliados estratégicos na luta que chama de elite globalista liberal. Nos Estados Unidos, os evangélicos representam cerca de 1/4 da população adulta e tem grande peso eleitoral. Agora você entende, né? Porque o melhor amigo do Olavo de Carvalho fala esse tipo de coisa, né? Bannon, como estrategista, percebeu que sem o apoio evangélico, o populismo conservador não teria força suficiente. Ele buscou unir católicos tradicionalistas, aqui no Brasil, centro do Bosco da vida, né? E evangélicos em torno de uma agenda comum contra o progressismo cultural. Diferença em relação a outros tradicionalistas. Guénon e Évola viu o protestantismo com ruptura da tradição espiritual. Évola? O neopagão? Interessante, né? Dugin e o Guénon, o ocultista islâmico, né? Dugin considerava os evangélicos instrumentos do Ocidente contra a Rússia. Caramba, bichão mesmo, hein? Olavo criticava duramente os evangélicos como superficiais e modernos. Bannon, ao contrário, os vê como parceiros políticos indispensáveis para o conservadorismo nos Estados Unidos. Interessante, né? Steve Bannon pensa que os evangélicos não são um problema, mas como uma força cultural e política essencial para sustentar o populismo conservador e a luta contra o globalismo liberal. Entendeu, pessoal? Agora vamos ver alguns prints aqui, né? O tal Alvin que fez propaganda NAZI, que o Olavo de Carvalho colocou lá no Ministério da Cultura, sabotar o governo Bolsonaro. Tem outro print aqui muito interessante também. Aqui, ó. Grande momento de jantar na Breitbart em Basel, que é a empresa de Steve Bannon, né? Foi quando Steve Bannon, que é católico, pediu para Olavo de Carvalho fazer uma prece antes da refeição. E Olavo começou a rezar um Pai Nosso, que foi seguido por todos. Fizesse marcha abaixo desse movimento. É a nova era. A nova era. O ocultismo. É o novo ocultismo, hein? Então esse vídeo ficou muito grande, pessoal. Peço para vocês assistirem, nem que seja na velocidade mais rápida que tem aí. Porque aqui o Olavo de Carvalho falando que tinha que expulsar o Francisco, né? Na agressão física, o último Papa, né? Para que a gente possa entender. Para que a gente possa montar esse quebra-cabeça e entender
de maneira cada vez melhor as manipulações políticas desse meio ocultista aí, que sequestrou religiões inteiras, né, inclusive, né? Como, por exemplo, os evangélicos, né? Dugin, Julius Evola, René Guénon, Olavo de Carvalho e Stephen Bannon, né? Olavo de Carvalho e Stephen Bannon católico, Julius Evola pagão, René Guénon ocultista islâmico, Alexandre Dugin aparentemente ortodoxo, oriental da Rússia. Então por esse vídeo é isso, até a próxima, fiquem com Deus, falou.